E agora estamos no nosso momento missionário. Quero convidar todas as crianças a cantar comigo um corinho missionário. Amém? Grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são deles, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Morreu lá na cruz, mas ressuscitou e em breve ele vem me buscar. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Amém! Amém, crianças! E como podemos fazer missões? Indo, contribuindo e orando. Agora vamos orar pelo país da China. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Abençoe as crianças da China. Abençoe esse país. Abençoe os missionários que vão lá falar do teu nome. Protejam eles e abençoam o nosso país. Em nome de Jesus, amém. Jesus tem por todas as crianças, em todas as nações, em todo lugar. Crianças do Brasil, Jesus te ama. Lá entre os índios também. Na América do Sul, Jesus te ama. E lá no norte também, Jesus loves you. Crianças do mundo inteiro. Tia Jó, sauda as crianças com a paz do Senhor. Vamos agora para o capítulo 4 da história de Hudson Taylor. Mas antes, vamos ler a Bíblia no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, crianças, no capítulo anterior, nós vimos que Hudson Taylor precisou deixar a ilha onde ele estava morando, porque pessoas invejosas começaram a falar mal dele, pediram para que os governantes expulsassem ele, porque ele estava ajudando as pessoas pobres, distribuindo remédios, e assim atrapalhava os negócios daqueles homens. Então, Hudson Taylor, muito triste, teve que deixar a sua casa na ilha. Então, ele não sabia, mas Deus estava preparando uma surpresa para ele. Vamos saber qual é? Bom, Hudson foi morar numa cidade chamada Ningbo. E lá ele tinha dois amigos que se chamavam o Sr. Jones e o Dr. Parker. Ele alugou uma casa no centro da cidade, que era do Dr. Parker. E então ali ele morou no andar de cima, no primeiro andar, que se chamava sótão. E no andar de baixo era um salão onde Hudson preparava refeições, onde Hudson dava aula para meninos chineses, ensinava a ler e a escrever chinês. Olha como ele estava falando bem chinês. E Hudson também ajudava os doentes, as pessoas doentes. E à noite ele fazia cultos e lá ele falava sobre o Salvador, Jesus, que tanto amou o mundo que morreu pelos nossos pecados. E que ele falou do sacrifício de Jesus por nós, e que Jesus ama os pobres e ama os necessitados, e ele não faz distinção de pessoas, e que só Jesus pode nos curar da doença do pecado. E assim, Hudson conseguiu muitas pessoas para Jesus. Deus estava abençoando a obra, e muitas pessoas se convertiam ao Senhor Jesus. Sabe qual foi a surpresa? Hudson conheceu uma moça inglesa, o nome dela era Mary Jane.
E Mary Jane, ela era missionária e ela ensinava as meninas chinesas a ler e a escrever, ensinava a Bíblia para as meninas chinesas. E Hudson se apaixonou por ela e orou a Deus, e Deus confirmou que ela era a pessoa certa. Ela era a surpresa de Deus para Hudson. E quando Hudson falou para ela que ele estava a amando, ela também disse que o amava também. Deus estava abençoando Hudson. Então, certo dia, Mary Jane disse que iria tomar chá na casa de Hudson. E ela iria com uma amiga para tomar chá na casa de Hudson. E nesse dia, depois que Hudson fez um café da manhã bem simples, acabou todo o alimento que Hudson tinha. Inclusive também o alimento que as pessoas necessitadas iam comer. Então, Hudson disse: e agora o que vou fazer? Então ele chamou o Sr. Jones e o Sr. Jones disse: vamos orar a Deus. O Sr. Jones também não tinha nada para oferecer a Hudson. E ele disse: vamos orar a Deus e Deus vai suprir, Deus vai mandar o que você precisa. Deus vai mandar acabar com todas as necessidades, suprir todas as necessidades. Então, eles oraram a Deus. E logo depois veio um ajudante chinês correndo e disse: professor, chegaram as cartas da Inglaterra. E quando eles abriram a carta, tinha a oferta, o dinheiro necessário para que Hudson comprasse o alimento para as suas convidadas e para que ele também preparasse as refeições por muitos dias para os necessitados. Quando Hudson, por fim, ficou só com Mary Jane, ele disse para ela: Mary Jane, olha só, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro e quando eu preciso de algo, eu oro a Deus e Deus manda aquele algo que eu preciso. Você quer casar comigo mesmo sabendo que eu não sou rico? E Mary Jane disse: olha, Hudson, eu confiei em Deus em todos os momentos da minha vida. Confiei em Deus para vir à Inglaterra. Confiei em Deus e Deus foi o meu pai quando eu perdi o meu pai. E eu confio que ele continuará cuidando de nós. E assim Mary Jane aceitou casar-se com Hudson e 2 semanas depois Mary Jane foi morar no sótão, onde eles se transformaram num apartamento e ali ela falava de Jesus e trabalhava junto com Hudson na obra missionária. Então, certo dia, Hudson estava pregando, falando do Senhor Jesus, falando que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falou do sacrifício de Jesus na cruz, falou que o Senhor Jesus era o único que podia nos dar a vida eterna. E por ali estava passando um líder de uma seita religiosa que adorava ídolos, imagens de escultura que não falam, que não veem, que não ouvem. Então, esse líder estava passando por lá. E ali ele ouviu essa palavra falando sobre Jesus que nos podia dar vida eterna. E ele estava muito preocupado com os seus pecados. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele depois que ele morresse. Quando ele ouviu aquelas palavras sobre o Senhor Jesus, ele sentiu paz no seu coração. E ali ele disse: eu quero aceitar o Senhor Jesus no meu coração. E ali ele se tornou um alegre cristão. Certo dia, o Sr. Nee estava conversando com Hudson e ele perguntou: Hudson, por acaso, há quanto tempo vocês no país onde você mora sabem dessas boas novas sobre o Salvador Jesus, que pode nos dar a vida eterna? Que nos dá a vida eterna. E Hudson disse: há centenas e centenas de anos. E o Sr. Nee disse: o quê? Não acredito que vocês sabem disso há centenas e centenas de anos. Há tanto tempo meu pai procurou pela verdade, passou 20 anos procurando e ele não pôde encontrar e morreu sem saber a verdade sobre o Senhor Jesus. E Hudson ficou muito triste, porque por mais que ele estivesse trabalhando para o Senhor Jesus, havia muitos chineses que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E ele orou a Deus para que enviasse mais pessoas para a obra missionária, porque muitas pessoas iriam morrer e morriam sem saber
que existia o Senhor Jesus, sem saber nada sobre o Senhor Jesus e sem aceitá-lo também. Então, certo dia, Hudson aceitou um chamado. O Dr. Parker, ele precisou viajar para a Escócia e disse: Hudson, você pode cuidar do nosso hospital? Nesse hospital tinha 60 pacientes e alguns funcionários. E o senhor Dr. Parker só deu dinheiro a Hudson para que ele pagasse o salário dos funcionários por um mês. E o Hudson disse assim: eu vou orar a Deus. E Deus confirmou que o Hudson deveria trabalhar naquele hospital também. O Hudson já fazia tantas coisas, mas ele mesmo assim ainda aceitou essa obra. E ali ele passou a trabalhar naquele hospital. E ele falou com os funcionários: olha, eu não terei dinheiro para pagar a vocês no mês seguinte. Vocês aceitam continuar a trabalhar comigo confiando que Deus irá prover, irá mandar o dinheiro do salário de vocês? E aí muitas pessoas, muitos funcionários deixaram o trabalho e ficaram pouquíssimos funcionários. Hudson, os seus amigos missionários vieram ajudar a Hudson e ali eles faziam muitas coisas. E certo dia tinha acabado todo o alimento e um ajudante chinês chegou para Hudson e disse: professor, senhor, doutor, não temos mais nada para dar aos pacientes. Eu acabei de abrir o último saco de arroz. E ali eles não tinham mais nada para oferecer aos pacientes. E Hudson orou a Deus. Ele confiou mais uma vez que Deus iria prover, iria mandar o alimento. Depois que Hudson orou, Deus enviou, acabou de chegar uma outra carta. E nessa carta tinha em torno de R$500. E era muito dinheiro para eles naquela época. Que o trabalho só valia R$1 por dia. E ali Hudson pagou o salário daqueles ajudantes chineses. E ali ele falou de Jesus para aquelas pessoas e falou: olha só como Deus, esse Deus, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que atende as nossas orações. E eles creram e alguns aceitaram o Senhor Jesus também. E assim, Hudson pôde cuidar dos pacientes, se manter na sua casa com Mary Jane e pagar os funcionários. Ele estava feliz, Deus estava cuidando de tudo, mas a obra era muito difícil. E certo dia, Hudson ficou muito doente, ele estava trabalhando muito, estava muito cansado. E ele orou a Deus. Então, ele perguntou para onde ele deveria ir. E Deus mostrou que ele precisaria voltar para a Inglaterra. Hudson não queria. Ele disse que se 1000 vidas ele tivesse, 1000 vidas ele daria pela China. 1000 vidas ele daria por Cristo. Mas ele precisava voltar para a Inglaterra. E muitas pessoas ainda precisavam ouvir falar de Jesus na China. Hudson não queria voltar, mas ele mesmo assim teve que obedecer a Deus e voltar para a Inglaterra. Deus estava preparando uma outra surpresa para Hudson na Inglaterra. Você quer saber qual é? No próximo capítulo vocês saberão.